O Presidente da República de Portugal está na Guiné-Bissau. Marcelo Rebelo de Sousa foi ontem à noite recebido por milhares de pessoas nas ruas da capital guineense. 31 anos depois, o país recebe uma visita oficial de um presidente português, uma visita criticada pelo maior partido da oposição no país. O chefe de Estado diz que a relação entre os dois Estados não dependem de quem está no poder. A hora e meia de atraso dá para tudo. Mudar a carpete de sítio, detectar gralhas de última hora. Marcelo chega finalmente e o que se passa a seguir é difícil traduzir em palavras. Presidente, estava à espera disto? Não, mas isto são muitos anos, 31 anos e de amizade com Portugal e é matar saudades. Esperaram, mas não desistiram. Foi assim ao longo dos 8 quilómetros que separam o aeroporto do centro da cidade. Bissau recebeu desta forma Marcelo Rebelo de Sousa. Vivas a um país considerado terra de oportunidades. Há 31 anos que um presidente português não visitava oficialmente a Guiné-Bissau. 31 anos foram muitos anos, foram anos demais. Marcelo Rebelo de Sousa aproveita o único discurso previsto na visita para dizer tudo. Responde a quem o critica por fazer esta viagem. A nossa relação não depende de quem é o presidente português ou o presidente guineense, de quem é o governo português ou o governo guineense, de quem é quem em cada momento histórico. E pede mais aos portugueses na Guiné-Bissau. Podemos e devemos fazer a diferença. Portugueses que esperaram quase 3 horas para ouvir o presidente, fechados num auditório, sem saber que nas ruas de Bissau se fazia história 31 anos depois. Sérgio Vicente, Paulo Domingos Lourenço, RTP. E já esta manhã, o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa começou a sua visita oficial com uma paragem muito especial. O chefe de Estado português foi colocar uma coroa de flores no mausoléu de Amílcar Cabral, na fortaleza de São José da Amura. O programa desta visita oficial concentra-se esta terça-feira com uma série de encontros institucionais, a começar pelo seu homólogo, Umaru Sissoko Embaló, que o receberá no Palácio da Presidência em Bissau para um encontro seguido de declarações à imprensa e de um almoço. Marcelo Rebelo de Sousa irá ainda reunir-se com o Presidente do Parlamento, Cipriano Kassamá, e com líderes das bancadas parlamentares e ainda com o Primeiro-Ministro guineense, Nuno Gomes Nabia. Mas já esta manhã fez mais uma visita que nos diz a nós muito respeito. Foi inaugurar as novas instalações da RTP África na capital guineense. Marcelo Rebelo de Sousa fez questão de realçar a importância desta ligação que ajuda os povos da lusofonia a estarem mais próximos uns dos outros. E há aqui toda uma ideia de dinamizar a programação, de melhorar os conteúdos, de aproximar da sociedade guineense. E, portanto, nessa medida, é um momento que marca um novo ciclo histórico nas relações já antigas entre a RTP África e a RTP em geral e Guiné-Bissau, e entre Portugal e Guiné-Bissau. Marcelo Rebelo de Sousa esteve ontem à noite com a comunidade portuguesa residente em Bissau e, política à parte, pergunta-se qual é o sentimento dos portugueses que vivem e trabalham no país sobre esta visita oficial. Foi isso mesmo que a RTP África foi saber. O restaurante Coqueiros é já um estabelecimento bem conhecido em Bissau. Mudou de localização, mas a proprietária mantém-se.
Isabel Silva, portuguesa, nascida na Guiné-Bissau, diz que a visita do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, é positiva e bem vista pela comunidade lusa. Presidente. E é gratificante para nós recebermos realmente um Presidente da República de Portugal, em todos os aspectos. É um reconhecimento até para nós e para o povo da Guiné-Bissau. A viver na Guiné-Bissau há 6 anos, Denise Carvalho, eletricista e mestre de obras, também comunga a mesma ideia. A vinda do Dr. Marcelo Rebelo de Sousa, que é muito bem-vindo aqui à Guiné-Bissau e até para nós, para os portugueses, que também ficamos satisfeitos com a vinda dele aqui à Guiné-Bissau. Porque acho que é uma questão também de nos dar algum apoio, até a nível moral. A trabalhar já há alguns anos na conhecida pastelaria Império, bem no coração da capital guineense, encontramos Duarte Fernandes, o português que aterrou na Guiné-Bissau há 5 anos e já se sente em casa. Gosto muito disto, é um país muito calmo, tenho grandes amigos na Guiné-Bissau, enfim, é bom. Os portugueses que vivem e trabalham em Bissau, com os quais a RTP África conversou, distanciam-se da polémica sobre a visita sustentada por motivos políticos, focalizando antes no simbolismo de receber o seu presidente num país estrangeiro que os acolheu. A política é para os políticos. Agora nós temos que reconhecer a nossa parte. Estamos aqui a trabalhar, a dar continuidade à nossa língua, porque nós gostamos também de estar aqui. E acho que a presença do Presidente da República de Portugal é muito positivo para nós que estamos aqui. É um apoio, no fundo acaba sempre um apoio. Duarte também acredita que o motivo principal da visita de Marcelo Rebelo de Sousa é dar algum conforto e ânimo à comunidade portuguesa. Eu acho que ele vem mais pelas comunidades portuguesas, porque eu vi, e vem mais dos portugueses, onde realmente tem o seu protocolo com o Presidente da República e o Primeiro-Ministro, que isso é normalíssimo num país qualquer. Portanto, eu não sou muito de acordo dessa parte de dizer que ele não devia vir ou vir. Vem as nossas comunidades, ele tem que ver onde estão os portugueses, não é? Segundo dados disponíveis, na Guiné-Bissau vivem cerca de 2.500 portugueses, mas nem todos com residência permanente. Marcelo Rebelo de Sousa foi distinguido com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção atribuída pelo Estado da Guiné-Bissau. O Presidente da República de Portugal dedicou esta medalha ao povo português e à fraternidade entre os dois Estados. Foi o ponto mais alto da visita do Presidente Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau. O Presidente português foi distinguido com a medalha Amílcar Cabral, a mais alta distinção do Estado da Guiné-Bissau. O Presidente Marcelo destacou a importância desta medalha para o povo português. Uma medalha dada a Portugal, uma medalha aos portugueses, uma medalha dada ao povo português, uma medalha dada pelo povo guineense, numa amizade antiga, forte, sincera e, em muitos casos, apaixonada. E nessa medida, ao agradecer a Vossa Excelência, Sr. Presidente, esta condecoração, eu sinto dever agradecer ao povo guineense aquilo que é a condecoração das condecorações, que é uma lealdade, uma fraternidade, que aliás é correspondida por Portugal e que perdura para além de nós. Para o presidente guineense, a visita do presidente português é mais importante do que a visita de qualquer presidente europeu ou americano. Cada vez que eu recebo a visita de um presidente português é mais importante do que a visita de qualquer outro presidente europeu ou americano. Por isso que nós temos. Não é questão de um país que vem me dar mais dinheiro ou mais investimento. Não. É a amizade, é o que nos une, é o que nos liga. E por isso, para mim, essa visita é mais importante que a visita de Joe Biden. Eu digo isso de coração. Esta visita fica ainda marcada com o compromisso de abertura de uma nova escola portuguesa em Bissau. O PAGC opôs-se à visita de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau, mas o líder do maior partido guineense acabou por encontrar-se com o presidente português. Domingos Simões Pereira diz que quis explicar a Marcelo as razões do partido. O líder do PAGC e o presidente da República de Portugal.
Este é, até ao momento, o encontro menos esperado da visita oficial de Marcelo Rebelo de Sousa à Guiné-Bissau. Uma visita não prevista, porque a força vencedora das últimas legislativas neste país, em 2019, mas atualmente na oposição, decidiu não estar presente na ida de Marcelo ao Parlamento guineense. Considera que a visita pode ser usada para branquear o que diz ser a instalação no país de um regime ditatorial e repressivo. E foi isso que Domingos Simões Pereira quis transmitir ao presidente português. Nós temos um presidente que prestou juramento perante uma Assembleia não constituída, pelo menos não legalmente constituída. E, portanto, Portugal tem a obrigação de saber que foi isso que aconteceu. Saber que temos um governo que resulta de uma iniciativa presidencial, o que é uma aberração num sistema de governo semipresidencial. Portugal tem a obrigação de o saber. E, finalmente, quantos cidadãos, políticos, deputados da nação, jornalistas, cidadãos anónimos que foram agredidos durante esta vigência do mandato. Nós também esperamos que o presidente Rebelo de Sousa tenha alguma resposta em relação a essas questões, porque ele tem uma responsabilidade em relação a isso. O encontro na Embaixada de Portugal, em Bissau, foi o segundo do chefe de Estado visitante com partidos guineenses. Antes, tinha recebido os representantes do Movimento para a Alternância Democrática e do Partido da Renovação Social, que integram a maioria parlamentar. Na agenda de Marcelo Rebelo de Sousa, em Bissau, houve ainda tempo para inaugurar as novas instalações da RTP África no país. Não podem atrapalhar. Momento em que Marcelo foi igual no estilo presidencial, porque é conhecido, o de espalhar afetos. A Associação dos Deficientes de Guerra, formada por guineenses que serviram o exército português, entregou ao Presidente da República de Portugal um caderno reivindicativo. Pedem a devolução da nacionalidade portuguesa aos ex-militares guineenses, o pagamento da pensão de reforma e a recolha dos restos mortais de cerca de 600 ex-militares assassinados pelas autoridades da Guiné-Bissau a partir de 1974. Os ex-militares guineenses que lutaram por Portugal durante a guerra pela independência da Guiné-Bissau saíram às ruas da capital guineense para receber o presidente Marcelo Rebelo de Sousa. É uma oportunidade que nós temos para dirigir ao Presidente da República. E nós costumamos fazer a carta para ele e nunca mais recebemos a resposta, que é acordo de Argel. E retornar a nacionalidade portuguesa a nós, que combateram ao lado de Portugal. Ficamos assim, portanto, eu já com 73 anos de idade, sem ter nenhuma identificação com os meus filhos aí, fiquei muito pobre do que pobre. Ainda na Guiné-Bissau, o juiz conselheiro Mamadou Saido Baldé foi eleito presidente do Supremo Tribunal de Justiça, conseguiu 53% dos votos contra 47% de Ladislau Embassa. O juiz conselheiro Mamadou Saido Baldé é o novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça na Guiné-Bissau, eleito com 53% de votos. O candidato venerando juiz conselheiro Mamadou Saido Baldé é declarado vencedor da eleição para presidente do Supremo Tribunal de Justiça e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. O novo presidente do Supremo Tribunal de Justiça afirmou que a sua eleição significa o virar da página no que diz respeito à justiça no país. Acabamos de assistir à manifestação de um elevado espírito de maturidade democrática entre os pares, alargado aos juízes desembargadores das mais altas instâncias dos nossos tribunais. E uma viragem de página na história do Poder Judicial da República da Guiné-Bissau. O candidato Ladislau Embassa reconheceu a derrota e garante continuar a luta pela justiça na Guiné-Bissau. Os tribunais vão continuar no país e nós, juízes, vamos continuar a trabalhar nos tribunais e espero que esta seja uma nova oportunidade para vir dos tribunais, defendermos a independência e consolidar essa independência, trabalhar no sentido de haver maior celeridade na tramitação dos processos. O escrutínio fecha o ciclo de mandato do atual presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Paulo Sanha,
e do Conselho Superior da Magistratura Judicial. Antes de chegar à Guiné-Bissau, o Presidente da República de Portugal esteve durante algumas horas ontem em Cabo Verde e anunciou uma nova visita ao arquipélago para dentro de 2 meses, para compensar a curta deslocação de ontem. Marcelo Rebelo de Sousa e o homólogo cabo-verdiano Jorge Carlos Fonseca confessaram que a rápida ajuda a Cabo Verde com 24 mil vacinas se deveu à cumplicidade entre os dois. Marcelo Rebelo de Sousa chegou à cidade da Praia, nesta que é a 4ª visita oficial a Cabo Verde, lamentando que desta vez a estadia seja de apenas 4 horas, sem grandes afetos. Com grande pena minha, mas eu tenho que respeitar as regras, não é? E, portanto, não poderia dar um mau exemplo. A mensagem é a seguinte: estamos cada vez mais juntos. Do aeroporto para a Presidência da República, para o abraço fraterno com o homólogo e velho amigo, o Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca. Seja bem-vindo. Depois de um rápido encontro entre os dois chefes de Estado e troca de presentes, Marcelo Rebelo de Sousa já anunciava que voltará brevemente a Cabo Verde para compensar esta visita, sem abraços ou mergulhos. Não mais de 2, vindo cá finalmente para abraçar cabo-verdianos e para fazer uma coisa que gosto sempre de fazer, que é mergulhar no mar cabo-verdiano. Uma visita que acontece 2 dias depois de Cabo Verde receber 24 mil vacinas contra a Covid-19 e uma equipa do INEM de Portugal. Os dois presidentes confessaram que a resposta rápida deveu-se à amizade e cumplicidade entre os dois. Primeiro mandou-me, aliás, uma mensagem escrita e depois falámos telefonicamente e foi possível, numa semana, pôr de pé o que é um contributo mais, enquanto também o outro contributo em que Portugal se tem batido, que é a vinda das vacinas Covax, se não concretiza, e mais apoios haverá no futuro. Para um futuro próximo está agendada a discussão da dívida de Cabo Verde com Portugal entre os ministros das Finanças dos 2 países, anunciou Jorge Carlos Fonseca. Para se ocuparem da questão digamos, reorientação do pagamento da dívida, que pode passar por perdão, total ou parcial, ou pela conversão também de parte significativa dessa dívida a título de investimentos com a participação, nomeadamente, de empresas portuguesas. A cimeira da CPLP, prevista para 17 de julho em Angola, foi outro assunto que Marcelo Rebelo de Sousa e Jorge Carlos Fonseca falaram. Está prevista uma convenção sobre a mobilidade dentro da comunidade na reunião de Luanda. Nas poucas horas que esteve em Cabo Verde, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou-se ainda com o primeiro-ministro cabo-verdiano, Ulisses Correia Silva, e com o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Santos. No encontro com o primeiro-ministro, Ulisses Correia Silva agradeceu o gesto de Portugal na oferta a Cabo Verde de 24 mil vacinas contra a Covid-19 e o apoio médico especializado. Ulisses Correia Silva adiantou que a negociação da dívida de Cabo Verde com Portugal está num estado avançado e que há a possibilidade do estoque da dívida do projeto Casa para Todos vir a ser suspenso por um certo período ainda a ser definido. E é assim que termina este Repórter África. Obrigado pela preferência. Até amanhã.